Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos meditar aqui no Evangelho de hoje, né? Como é difícil os fariseus compreenderem, como é difícil também para os homens, como é difícil para os discípulos e muito mais difícil para os homens de hoje compreender a bênção da união do casamento, né? Do matrimônio. Mas Jesus está bem claro aqui no Evangelho. O casamento é uma bênção de Deus e, para falar a verdade, é a única bênção que não foi abolida, né? Já percebeu? No Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao versículo 12, que nós vamos meditar agora, né? Nós precisamos buscar as coisas do alto. Então é lá que nós encontramos a santidade para o nosso matrimônio, para a nossa vida, para que nós possamos compreender a bênção que é o matrimônio. O evangelho de hoje está sendo bem claro quando ele diz: já não são mais dois, mas uma só carne. É claro que como mulher ela é uma mulher e como homem é um homem. Mas estamos falando aqui no laço de união. A partir do momento que o homem ele tem a atração pela mulher, que se apaixonam, que se casam. É claro que tem que ser, não é só uma atração carnal, não pode ser uma atração carnal. Se for só uma atração carnal, é só carnal. É uma coisa que a qualquer momento pode acabar, pode parar de existir. Então, a atração ela tem que ser uma atração santa, uma atração espiritual, que você aquela atração de bênção que você tem um pelo outro, que a mulher tem pelo homem, né? Aquela atração santa, que é a atração da bênção, da união, do matrimônio. E no evangelho de hoje, veja bem aqui, vamos lá, compreender melhor. Os, os fariseus, eles perguntaram-lhe para pô-lo à prova. É permitido um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? E responde Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem, veja bem, portanto, não separe o homem, o que Deus uniu. Mais na frente, disseram sim a Jesus, questionando: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vossos corações. É por causa da dureza de vossos corações. Moisés fez isso por causa da dureza do coração do homem. Não é que estava na lei. E ele continua aqui, ó. É por causa da dureza de vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. É o que está escrito no Evangelho, não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito no Evangelho, aqui no capítulo 8. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso. É aqui onde existe é aqui onde existe chamado deixa eu encontrar aqui a palavra aqui, viu? É o chamado de quando a mulher casa-se com um homem, que ela é enganada, ou que o homem é enganado, a
é, há uma coisa chamada, não estou encontrando a palavra nesse momento aqui, é, como é que se chama mesmo aqui? Deixa eu encontrar aqui. Estou meio desconcentrado hoje. Daqui a pouco eu falo para vocês. Quando eu me lembrar, eu falo para vocês. Continuar aqui na meditação do Evangelho. Então, vamos lá. Se o homem se une com a mulher, se une à mulher e ele se une, como eu falei no início, e é uma atração carnal, essa atração ela pode se acabar a qualquer momento. É uma atração que se sente por qualquer pessoa, qualquer mulher. A atração tem que ser uma atração amorosa, da qual eu dou o meu amor pela mulher e que a mulher doa o seu amor por mim. Quando ele diz aqui, a partir do momento que os dois se unem na bênção de Deus, na presença de Deus, que já não são mais dois, mais uma só carne. Veja bem, a partir do momento que eu caso, que eu me caso, eu formo ali uma sociedade com a minha esposa. Então, ou seja, eu estou assumindo uma sociedade que ela vai crescer quando casa só nós dois. Mas essa sociedade vai crescer. Por quê? Porque vai vir os filhos. Os filhos que são parte do matrimônio. E aí tudo que existe dentro do matrimônio é dos dois. Tudo que existe dentro da casa é dos dois. Então há muitos homens ainda machistas, infelizmente tem ainda homens machistas, que olha para a esposa e diz: isso aí é coisa de mulher. Isso quem faz é mulher, isso não é coisa de homem. Só que não existe isso no matrimônio. É uma sociedade. O que tiver dentro de casa é do homem e da mulher. Ou seja, arrumar a casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar de criança, cuidar das contas, né, de compras. Tudo isso é entre os dois. Não é que o homem só trabalha, paga as contas e bota comida dentro de casa. Não. Não é só isso. O homem trabalha, o homem ajuda a mulher, ele paga as contas, coloca comida dentro de casa, ajuda na limpeza da casa, arrumar a casa, lavar roupa, cuidar das crianças, cuidar das finanças, se tiver, né? Claro que tem, mesmo que seja um pouco movimento, mas tem. Então, o que tem dentro da casa não é só da mulher e não é só do homem. Então, homens, parem de machismo, de dizer isso é de mulher, lavar prato é de mulher, lavar roupa é de mulher. Não existe isso. Aqui em casa, todo mundo faz. Eu lavo prato, minha esposa lava prato, minha filha lava prato, meu filho lava prato, arruma a casa. Inclusive, minha profissão é essa. Eu trabalho na área de higienização. Então, o machismo tem que acabar. E tem acontecido muito isso e tem destruído muitos matrimônios, porque a mulher se sente sobrecarregada demais. Além de trabalhar, quando chega do trabalho, ainda vai trabalhar em casa. O homem não, o homem vai trabalhar, quando chega, aí deita no sofá, na rede vai descansar. Já a mulher vai trabalhar, trabalha o dia todo, quando chega, cansada, ainda vai arrumar a casa, cuidar do menino, fazer comida e tudo isso. Então o homem tem que se colocar no lugar da mulher e tem que parar com isso. Matrimônio é uma sociedade. Sim, encontrei a palavra. A nulidade. O casamento é nulo quando existe algo errado no casamento que das ambas partes não sabia. Vamos supor que eu casei com minha esposa e eu tinha 10 mil na conta. Só que quando eu casei quando eu casei, eu não falei para ela que tinha e nem falei que tinha bem nenhuma, que não tinha bem nenhum. E escondo dela. E depois que eu me caso, ela descobre, né, por outras pessoas,
que eu tenho esses 10 mil na conta. Ela foi enganada. Ela pode pedir, ela pode pedir a nulidade do casamento? Pode pedir a nulidade do casamento. Se eu tinha qualquer outro bem, maior ou menor, e escondi dela, vamos supor que era um fazendeiro, tinha uma fazenda, e casei com ela e escondi, disse que não tinha essa fazenda, e ela aceitou casar comigo, mas depois descobre. O casamento pode ser nulo. Vamos dar um exemplo aqui, que eu me casei com ela e eu sou um homem que não posso ter filho. Eu não posso ter filho. Existe algum problema comigo que impede que eu tenha filho. Mas casei com ela e não falei pra ela de forma alguma. Escondi dela. E depois ela descobre, depois que a gente casa, que eu não posso ter filho. Ela pode pedir a nulidade do casamento. A não ser que ela aceite a conviver comigo, mesmo sabendo que eu não posso ter filho. Mas se não, pode o casamento ser nulo. Ah, e se eu me casar e meu esposo me trair uma vez, trair duas vezes, trair três vezes? Perdoa na terceira. Perdoa na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Você não é obrigado a viver para sempre com o seu esposo nessas condições. Se ele está te traindo, você perdoando, está traindo, você perdoando, traindo, você perdoando, é claro, você não é obrigado a viver com ele dessa forma. Né? Já conversaram bastante, dialogaram e não chegaram da mesma forma. E ele continua traindo, sim, aí se separa. Você não é obrigado a viver dessa forma. Né? Mas se perdoou e ele se converteu, tudo bem. Compreenderam? Então o evangelho de hoje é isso. É melhor, é melhor não se casar, respondeu ele. Aqui no versículo 10 diz assim, ó: seus discípulos disseram-lhes: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe ele. Nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra. Nem todos são capazes de compreender o matrimônio, o que é um matrimônio. Mas somente aqueles que foi dado porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Então, como eu falei, é difícil compreender o matrimônio e é muito mais difícil ainda conviver. Por quê? São duas pessoas de naturezas diferentes. E também são duas pessoas de família diferente. Eu sou de uma família, ela é de outra família. Nós somos dois estranhos que se conhecemos e vamos viver dentro de uma mesma casa. Isso é uma coisa estranha, diferente. Só que a partir do momento que você se conhece, você começa a ter uma intimidade com o outro e começa a se conhecer. É por isso que há uma necessidade no namoro, de ter o namoro, para poder se casar. Tem pessoas que namoram um mês, eu vejo muito acontecendo isso. Esses jovens de hoje, os jovens que namoram de hoje, namora 15 dias, 20 dias, já tá postando nas redes sociais. Nossa, encontrei o amor da minha vida. Eu te amo, fulano de tal. Eu te amo, Tonzinho. Eu te amo, é, Toninha. Tu é o amor da minha vida. Tu é o presente que Deus mandou para mim. E com 15 dias, um mês depois, você vê a mesma pessoa postando nas redes sociais. Eu preferia não ter te conhecido. Você foi a pior desgraça da minha vida. Ou seja, você não sabe nem o que está falando. Então, para a pessoa conhecer a pessoa, não é fácil, não é em pouco tempo. Eu não posso conhecer a pessoa hoje,
uns 5 dias, 3 dias, e já dizer que amo a pessoa, já dizer que a pessoa que é o presente que Deus mandou para mim. Não. O casamento é um namoro, o casamento é um estágio de um namoro que deu certo. Se você namorou, se você casou, então foi um estágio que deu certo. Por isso que há a necessidade de você namorar. O namoro não é namorar só 6 meses, 3 meses e se casar. Você tem que namorar no mínimo uns 4 anos para você conhecer a pessoa melhor. Quando eu me casei, eu não tinha essa caminhada. Hoje eu faço parte de um grupo de oração, mas eu não fazia parte na época. Não conhecia Deus. Deus me conhecia, mas eu não conhecia Ele. Eu participava de missa, mas eu ia para a missa para ir, mas eu não compreendia. E quando eu me casei, aos 22 anos, eu passei por muita tribulação, muitas barreiras no meu casamento. Eu e a minha esposa enfrentamos muitas barreiras para chegar até aqui. Muitas brigas, muitas discussões, muita bebedeira, muito ciúme. E eu provocava. Eu era o provocador, né? Só que o homem, ele nunca quer estar errado, ele quer sempre estar o certinho. Eu dizia que ela era louca, dizia que era doida, dizia que precisava ser internada, que precisava procurar um psicólogo, um psiquiatra, que ela estava vendo coisa demais, que não era. Ela pegava meu celular, eu colocava várias senhas no meu celular, mas mesmo assim ela sempre encontrava um jeito, desbloqueava. Como eu bebia, eu chegava bêbado, bêbado mexendo no celular, dormia. Ela se aproveitava ali, pegava, olhava o celular e via mensagens, foto de nudismo, conversas indecentes. Isso não é coisa de um homem casado. Um homem casado é um homem casado. Tem que respeitar a sua esposa. E a esposa tem que respeitar o seu esposo. O homem é para viver para a mulher e a mulher é para viver para seu esposo. Eu não posso estar dialogando assuntos melancólicos com outra mulher, assuntos que envolvam relações com outra mulher. Eu não posso também estar falando do meu matrimônio para outras mulheres. A menos que seja para dar testemunho. Se for para dar testemunho, aí assim eu falo, ó, a gente tem uma vida assim, assim. Procure também viver em uma estabilidade matrimonial melhor. Procure Deus para que Ele conserte o seu casamento. Aí sim, mas para falar de conversas indecentes, como tem muitos homens que conversam sobre o seu matrimônio, como é que tá. E aí aquele momento de fraqueza, que você está conversando com uma mulher, pode ser que ela também esteja num momento de fraqueza e acabe que os dois sintam uma atração pelo outro, ou, na verdade, pela situação do momento que está vivendo, né? A pessoa está carente, e aí quando o homem começa a conversar com a mulher na situação de carência, a mulher começa a perceber que ele está dando atenção a ela, que está sendo gentil com ela e ela com ele, e acaba que os dois sentem uma atração pelo outro e acaba que rolando alguma coisa, é aí onde acontece a traição. Então é um assunto que não se deve conversar com mulher. Se for para dar conselho, para aconselhar, vai o homem e a mulher aconselhar outro casal. Aconselhar a mulher ou o homem, mas não ir nenhum, só o homem nem só a mulher. Isso é perigoso. Amém? Então, que nós possamos refletir no evangelho de hoje, né, que está muito bom, muito forte, muito penetrante, que a gente possa ler o evangelho, meditar aqui na palavra do Senhor e compreender. Peça discernimento a Deus para compreender o sentido do matrimônio. Quando eu estou ali aos pés do padre, fazendo todo aquele juramento ali, eu estou jurando para Deus, eu estou fazendo juramento para Deus, não é para o padre. O padre está ali como a pessoa de Deus, ele está representando Deus ali. Mas você está falando para Deus. Tudo aquilo ali. Eu prometo te amar, né? Prometo te amar, estar contigo na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, na nobreza, em tudo que você diz. Tudo isso está falando para Deus.
que é o que muitos falam, mas ali é só da boca para fora. Aquele momento ali é um momento muito importante, muito simbólico, muito verdadeiro, que você tem que falar do coração, não é da boca para fora. Além de falar isso ali, tem que cumprir também, tem que pô-la em prática. Se você não colocar em prática, então você mentiu. Mentiu para Deus primeiro e mentiu para sua esposa. Todo aquele juramento. Amém? Nós possamos ser fiel a nossas esposas. Homens sejam fiel a nossas esposas. Nossos esposos sejam fiel aos seus esposos. Para que assim você possa dar um bom testemunho dentro de casa. Para que a esposa e o esposo possam ser espelho, possa ser algo que os filhos possam se basear, que possa olhar assim e dizer assim, eu quero ser igual a meus pais, quero ser amoroso, eu quero ser assim igual a eles, amoroso, que amam um ao outro, que cuidam um do outro, que cuida dos filhos, que amam os filhos, que cuida da casa, que divide as tarefas da casa. Estão compreendendo? O matrimônio é isso. O matrimônio não é só namorar, casar, trabalhar, pagar as contas e botar comida dentro de casa, não. O matrimônio é muito mais do que isso. O matrimônio é santidade. O matrimônio é uma bênção de Deus. É uma grande bênção de Deus o matrimônio. Tem gente que diz, nossa, por exemplo, uma pessoa vai se casar e a outra diz, eita, tu vai se enforcar. Eita, tu tá lascado. Não. O casamento é uma grande bênção de Deus. Inclusive a única que não foi abolida. Uma grande bênção de Deus. Agora que, claro, portanto que você não estrague essa bênção de Deus. É uma bênção que, se você estragar, ela para de ser bênção. Porque é você que estraga. Mas se você cuidar, zelar direitinho, essa bênção, ela permanece. E esposa e esposos, se amem, se perdoem. Nunca deixe faltar para o outro aquilo que uma mulher deve oferecer ao esposo, aquilo que o esposo deve oferecer à mulher. Amor, carinho, amor, carinho. O sexo também é parte do casamento, isso não pode parar de existir. Isso não pode ter falha, porque aí estraga o matrimônio. Quando a mulher não pode se negar para o homem também não pode se negar para a mulher. Porque aí, se a mulher começar a se negar para o homem na relação, ele vai achar que ela tem outro ou que não está mais querendo nada com ele. E aí vai acabar estragando a relação. Então, que a mulher se doe para o homem, que o homem se doe para a mulher, se doe de corpo e alma. Não tenha medo de se entregar. Afinal de contas, é mulher e marido. Então, o que vocês dois fizerem de bom consentimento é um momento de graça, de bênção. É um momento de. É uma vivência santa. E a gente tem que aproveitar, viver ao lado do outro enquanto pode. Nunca pensar em traí-la, pois veja bem que a mulher, ela cuida do homem e o homem cuida da mulher. As que você encontra por fora, ela quer apenas, momento, quer apenas prazer. Já a sua esposa, ela não quer só isso. Já o seu esposo não quer só isso. O seu esposo, ele quer você para cuidar de você para sempre. A sua esposa quer você para cuidar de você para sempre, até que um dia a morte nos separe, como está dizendo o Evangelho de hoje. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu peço a tua bênção no meu matrimônio e que eu continue perseverando na graça, Senhor, nessa santidade. Que eu continue a amar minha esposa, que minha esposa continue a me amar. Que nós dois possa ser espelho para nossos filhos, para que futuramente ele se espelhe em nós, no seu matrimônio, na sua vida.
Deus também eu te peço, Senhor, que abençoe todos os matrimônios, todos os casamentos que estão passando por tribulação, por dificuldade. Esposos e esposas que estão brigando por conta de ciúme, de traição. Que o Senhor abençoe. Desça sobre o coração deles, para que o homem e a mulher não se traiam, nem traia seus filhos. Para que um respeite ao outro cada vez mais. Para que ambos vivam na santidade do matrimônio, respeitando, amando. Que a Virgem Maria também se coloque ao lado de cada matrimônio, de cada casamento, ensinando a viver na humildade, na simplicidade, na honestidade, na fidelidade. Que cada casamento de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que vai ver esse vídeo, seja lá a qualquer momento, qualquer hora, não importa o dia que você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe o seu matrimônio. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E que você seja exemplo. Que você seja exemplo para os seus filhos, mas que você seja exemplo também. Que você seja exemplo de um casal para outros casais. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino.